Vamos lá, retornando aqui para a segunda bateria. Número 6. A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de... letra D. Possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Tá bom? Letra D. Então essa região ela vai atrair esses povos, não só os sumérios, como vários outros, por ser uma região extremamente fértil, banhada por rios, né, com águas navegáveis, também transporte, fornecer água, né, para a sobrevivência humana. Então vai ser uma região disputadíssima. Número 7. O surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem pode-se afirmar que, letra D, ocorreu em tempos diferentes no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, na Ásia, Índia e China, e depois também na América, no México, no Peru, vai ter um desenvolvimento posterior também na agricultura. Então ela vai se desenvolver em períodos distintos. Mas o curioso é que nessa região, na Mesopotâmia e no Egito, como também no Vale do Rio Indo, né, e do Rio Amarelo, na China, vão se desenvolver num período de tempo muito próximo. Aí, posteriormente, sim, lá na região onde hoje é o atual México, vai se desenvolver também a agricultura. Tá bom? Sobre a agricultura, uma curiosidade, o milho, que nós conhecemos hoje, aquela espiga de milho, né, com os grãozinhos, nós fazemos a pipoca, né, nem sempre foi daquele jeito. Então foi a ação humana, lá na região onde hoje é o México, que foram cruzando vários tipos de espécies de milhos diferentes, que as espigas elas tinham pouquíssimos grãos. Não era desse jeito que nós temos hoje, não. Aquele milho cozido, né, que a gente vai, né, saborear. Não. Tinham espigas de milhos primitivas, 5 grãozinhos apenas. E aí eles vão cruzando essas espécies, né? É uma coisa chamada enxerto. Ele pega metade de uma espécie e junta, né? E aí dali sai uma nova espécie de espiga. Foram os mexicanos, né? Os antigos mexicanos, né? Os ancestrais deles. Só uma curiosidade. A número 8. Vamos lá. Os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda, vamos lá, a base cultural da civilização mesopotâmica. Letra D. Então, lembrando, eles vão ser a primeira civilização politeísta, eles vão desenvolver a primeira forma de escrita, então eles vão ser a base daquela cultura. A partir deles, as outras culturas irão se desenvolver. Tá bem? Então é a letra D de dado. Tá? Duas seguidas, as três, letra D, né? Tudo DDD. 9. A escrita cuneiforme dos mesopotâmicos, utilizada principalmente com seus documentos religiosos e civis, era, letra B, composta exclusivamente de sinais lineares e traços verticais. Então, era assim, sinaizinhos, né? Por um lado, para o outro. Não eram desenhos complexos. Eram sinais, traços. Um traço vertical, um traço horizontal, um traçozinho na diagonal. E aí cada símbolo representava uma palavra ou um agrupamento de símbolos para formar uma palavra. Lembrando que a escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios. Isso aí. Continuando aqui. 10. As sociedades da antiguidade oriental tiveram práticas sociais com influências marcantes das religiões e inventaram outras formas de conhecer o mundo. Na Mesopotâmia ocorreram, aí 2 pontos. Vamos ver aqui qual a alternativa. Uma arte direcionada para a consagração dos feitos militares e não preocupada com a construção de uma arquitetura grandiosa. Né? Então, letra E. Bom? Então, eles vão usar a escrita também
para registrar os feitos dos generais, dos reis. Então vai preservar essa memória. 11. Os estados teocráticos da Mesopotâmia. O que é um estado teocrático? É um estado onde a religião dita as regras, tá bom? Onde a religião manda e determina as leis. Isso é um estado teocrático. Vamos voltar aqui para a questão. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Por quê? Vamos ver aqui. Construíram túmulos em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. Então a letra D. Então, era necessário eu preservar o corpo, porque eu vou construir uma grande estrutura, né? As pirâmides. E aí eu vou botar um corpo ali que vai se decompor. E eu acreditava na vida após a morte. Acreditava que a alma ia retornar para aquele corpo. Então eles vão desenvolver esse processo de mumificação, que é embalsamar um corpo. Tá? Então é a letra D. 12. Isso. Se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado, e o proprietário do gado, quem sofrerá a perda? Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se o homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho, sendo um dos primeiros códigos de lei de que se tem conhecimento. Esse texto está associado, vamos ver aqui, a letra A, ao Império Babilônico sobre o reinado de Hammurabi, né? Que é aquela chamada, aquele código, né? Dente por dente, olho por olho, né? A lei de Talião, né? Então a pena ela teria que ser proporcional ao crime. Então se eu roubei, eu vou ter minha mãozinha lá cortada, né? Por exemplo, o arquiteto, eu falei para vocês lá na aula, o cara projeta uma casa e a casa desaba, mata os habitantes, os moradores. O que acontece com esse arquiteto? Vai pagar com a vida também, tá? Então vai ser lá em Babilônia, né, sob o reinado de Hammurabi, né? O primeiro código de leis escritas, Código Hammurabi. Tá bom? 13. Como no Egito, a base da economia na Mesopotâmia era a agricultura. Sobre a agricultura na Mesopotâmia, é correto afirmar que foi marcada, vamos lá aqui, vamos analisar a letra A, pelo controle das cheias do rio Tigre e Eufrates. Este controle exercia uma ação coletiva intensa. Exatamente. Então, como eu falei lá, acho que na primeira questão, ou na segunda, servidão coletiva. Então eles tinham que controlar as cheias, Mesopotâmia, terra entre rios, do rio Tigre e do Eufrates. Tá bom? 14. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam as cabeças negras e a região na qual habitavam denominavam de terra de Sumer. Tá? Sobre esse povo, assinale o correto. Vamos analisar aqui. Eram sedentários, agricultores, realizavam obra de irrigação e canalização dos rios, construíram as primeiras cidades fortificadas, que funcionaram como cidade-estados, utilizavam técnica de metalurgia e a escrita. Isso aí. Letra C de casa é a correta. Tá? Então os sumérios eles vão se tornar sedentários e eles vão tentar controlar aquele ambiente. Porque as cheias dos rios, Tigre e Eufrates, da mesma maneira que era benéfica para a agricultura, também, se não controlada corretamente, arruinava as cidades. Enchia, matava, trazia destruição. Então tinha que fazer canais, diques, represas, tudo isso para proteger
essas minhas primeiras cidades. Cidade-estado, notaram o nome? Então eram cidades independentes nesse princípio. Vamos dar uma pausa aqui e a gente já vem para encerrar a partir da 15ª.